A vida moderna empurra você para acreditar que tudo precisa estar sob o seu comando. Cada detalhe, cada gesto, cada decisão dos outros, cada movimento do mundo. Essa ideia parece lógica à primeira vista, mas a verdade é que ela corrói sua energia, drena sua motivação e transforma você em refém de expectativas impossíveis. Se parar para pensar, quantas vezes na última semana você perdeu tempo e paz tentando controlar algo que, no fundo, nunca esteve em suas mãos? A resposta, provavelmente, é mais vezes do que gostaria de admitir. E aqui está a quebra de padrão. Quanto mais você tenta forçar o incontrolável, mais fraco e preso você se torna. A chave está em inverter esse jogo. O valor está justamente em aprender a não desperdiçar sua energia no que não depende de você. E é isso que vamos construir agora, de forma prática, lúcida e transformadora. Eu dediquei anos a estudar o comportamento humano e as consequências emocionais dessa luta por controle. E posso garantir, não dominar esse tema é uma das maiores causas de frustração cotidiana. E para você que está me ouvindo agora, a urgência. Cada minuto preso nesse ciclo é um minuto de vida que não volta. Hoje você vai descobrir 7 razões decisivas para parar de tentar controlar o que não depende de você. E quando cada uma delas fizer sentido, sua forma de lidar com o mundo vai mudar. Imagine o quanto sua mente se desgasta tentando prever reações alheias ou calculando desfechos que estão fora do alcance das suas mãos. A primeira razão para abandonar essa tentativa é o impacto devastador no equilíbrio emocional. Psicologia clínica demonstra que a ilusão de controle exagerado aumenta sintomas de ansiedade e, em alguns casos, até contribui para quadros depressivos. Quando uma pessoa insiste em se agarrar ao impossível, ela entra em um ciclo de frustração que reforça o sentimento de impotência. É como empurrar uma parede e esperar que ela se mova. Um exemplo prático. Alguém que insiste em controlar as escolhas profissionais de um filho adulto, acreditando que só assim ele terá sucesso. Esse pai ou mãe não apenas falha, como cria conflitos, ressentimento e muitas vezes distancia afetiva. O mesmo acontece em relações amorosas em que se tenta determinar a forma como o outro deve sentir ou agir. A ciência mostra que a percepção de controle saudável está diretamente ligada àquilo que chamamos de locus interno de controle, ou seja, assumir responsabilidade sobre o que é realmente possível. Nossas atitudes, nossos hábitos, nossa forma de reagir. Portanto, quando você se concentra no que depende de você, abre espaço para um equilíbrio emocional mais estável, menos contaminado por expectativas inalcançáveis. A segunda razão é o desperdício de tempo e energia vital. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de atenção, e cada esforço mal direcionado é como um balde de água jogado na areia. Estudos sobre carga cognitiva revelam que insistir em tarefas sem impacto real sobre o resultado final gera fadiga mental, reduz a concentração e mina a motivação. Pense no quanto você já deixou de realizar por estar obcecado com situações externas. Aquele projeto pessoal que ficou parado porque você estava ocupado demais, tentando mudar a opinião de alguém, ou a oportunidade que passou despercebida porque seu foco estava preso em discussões inúteis. Esse consumo energético não é apenas mental. Ele afeta também o corpo, levando a quadros de insônia, cansaço crônico e até sintomas físicos relacionados ao estresse. A clareza surge quando você entende que canalizar energia apenas no que pode ser transformado multiplica a eficácia. Há relatos de pessoas que, ao redefinirem esse foco, conseguiram finalmente iniciar hábitos saudáveis, concluir metas adiadas e recuperar entusiasmo pela vida. O tempo é o recurso mais precioso que você tem,
E desperdiçá-lo, tentando mover peças que não respondem ao seu comando, é o maior erro que alguém pode cometer. A terceira razão para parar de controlar o incontrolável é a destruição silenciosa dos relacionamentos. Nada distancia mais as pessoas do que a tentativa constante de manipular seus pensamentos, suas ações ou seus sentimentos. Essa postura gera ressentimento, resistência e muitas vezes rompimentos definitivos. A ciência das relações humanas mostra que vínculos saudáveis se constroem a partir de confiança, respeito e liberdade. Quando alguém tenta controlar o outro, a mensagem subliminar é clara: eu não confio que você seja capaz de conduzir a própria vida. Isso mina a autoestima de quem sofre o controle e cria um ambiente de tensão permanente. Exemplo real: um parceiro que insiste em decidir com quem o outro pode falar, o que vestir ou como se comportar em público. Esse tipo de controle, além de tóxico, destrói a base da intimidade. Mas até em ambientes profissionais, a dinâmica se repete. Líderes controladores sufocam a criatividade da equipe, desmotivam e criam um clima organizacional pesado. Em contrapartida, quando a pessoa aprende a diferenciar responsabilidade própria de escolha alheia, cria espaço para relações mais leves, em que o respeito mútuo alimenta a cooperação. E nesse espaço, o amor, a amizade e a parceria se fortalecem, porque ninguém cresce sendo vigiado, mas sim sendo incentivado. A quarta razão é a paralisia das oportunidades. Enquanto você insiste em controlar o que não depende de você, perde a chance de agir sobre aquilo que realmente poderia gerar mudança. Esse fenômeno é estudado em psicologia como viés de foco, ou seja, a tendência de gastar energia em pontos irrelevantes, enquanto portas importantes permanecem fechadas. Imagine alguém que dedica todo o tempo a tentar prever crises econômicas globais, acreditando que só assim poderá se proteger, mas nunca dedica energia a criar uma reserva financeira ou desenvolver novas competências. Resultado: a vida passa, as oportunidades de crescimento ficam para trás e o sentimento de frustração aumenta. Um exemplo corriqueiro é a pessoa que passa anos tentando mudar o temperamento de um colega de trabalho difícil, quando poderia ter usado esse tempo para aprender uma nova habilidade que abriria uma promoção. A incapacidade de enxergar o que é possível controlar leva à estagnação, enquanto quem redireciona o foco conquista mais, porque age no campo da realidade. Portanto, quando você abre mão de controlar o que é impossível, ganha clareza para agarrar as oportunidades que estavam invisíveis, mas sempre ao seu alcance. A quinta razão é a ilusão de poder que mascara a verdadeira vulnerabilidade. Controlar o incontrolável dá uma sensação falsa de segurança, mas por trás dela existe apenas medo. Esse mecanismo é comum em pessoas que acreditam que, se mantiverem tudo sob seu domínio, estarão protegidas de dor, perda ou fracasso. A neurociência mostra que o cérebro busca previsibilidade porque se sente mais seguro diante do conhecido. Mas quando essa previsibilidade é impossível, a tentativa de controle vira compulsão. Esse comportamento cria uma armadilha emocional. Quanto mais você tenta controlar, mais se torna dependente dessa ilusão e mais sofre quando a realidade se impõe. É como segurar a areia entre os dedos. Quanto mais força, mais ela escapa. Exemplo prático: alguém que tenta controlar todas as variáveis de um relacionamento amoroso para não ser abandonado, mas justamente por sufocar o outro, acaba provocando a separação que tanto temia. A vulnerabilidade não está em aceitar a incerteza, mas em negar que ela existe. Quando você reconhece que há fatores que não estão sob seu domínio, conquista uma força muito mais autêntica. Há de agir dentro dos limites do possível, sem se perder em fantasias de poder. A sexta razão é a deterioração da saúde física.
O corpo humano reage ao estresse contínuo como se estivesse diante de uma ameaça constante. Quando você insiste em tentar controlar o que não depende de você, ativa de forma repetida os mecanismos fisiológicos do estresse, liberando hormônios como cortisol e adrenalina em níveis prejudiciais. Isso, a longo prazo, pode levar à hipertensão, problemas cardíacos, enfraquecimento do sistema imunológico e até distúrbios digestivos. Estudos de medicina psicossomática confirmam essa relação direta entre controle excessivo e doenças físicas. Exemplo cotidiano: uma pessoa que tenta controlar obsessivamente os atrasos no trânsito, discutindo, buzinando e se irritando com cada detalhe que não pode mudar. Esse estresse repetido não apenas não resolve o trânsito, como coloca o corpo em estado de alerta nocivo. Em contrapartida, quem aceita que certos fatores fogem ao controle reduz a sobrecarga física e ganha qualidade de vida. É a diferença entre gastar a viagem inteira em tensão e chegar exausto, ou usar o mesmo tempo para ouvir algo produtivo, aprender, refletir. O corpo agradece quando a mente entende seus limites, e a saúde é um patrimônio que não admite negligência. A sétima razão é a perda de autenticidade. Quando você tenta controlar o que não depende de você, adapta sua vida a expectativas irreais e se distancia de quem realmente é. Esse fenômeno, estudado na psicologia existencial, revela que o excesso de controle externo leva ao vazio interno. A pessoa vive em função de manter aparências, agradar ou se proteger de julgamentos e, nesse processo, esquece seus próprios valores e desejos. Exemplo concreto: alguém que molda todas as suas decisões para atender às expectativas da família, tentando controlar sua aprovação, mas nunca se pergunta o que realmente quer. O resultado é uma vida vivida pela metade, onde as conquistas não trazem satisfação porque não nasceram da própria essência. Viver com autenticidade significa reconhecer que a opinião dos outros não é algo sob seu controle, mas sua integridade, sim. Quando você deixa de tentar manipular o que pensa ou sente o outro, recupera a liberdade de ser quem é. E essa liberdade é o solo fértil da felicidade genuína, porque ninguém encontra realização fingindo ser outro, mas sim vivendo sua verdade. Portanto, desistir de controlar o impossível é, na prática, reencontrar-se consigo mesmo. Você acabou de percorrer 7 razões concretas, fundamentadas e práticas, para deixar de tentar controlar o que não depende de você. Agora, a escolha está diante de você. Continuar preso a um ciclo que só desgasta ou aplicar imediatamente essa mudança de foco que pode transformar sua vida. Pense nas consequências: mais saúde, mais paz, mais relações saudáveis, mais oportunidades reais e, principalmente, mais autenticidade. O próximo passo é simples. Comece listando o que realmente depende de você hoje e comprometa-se a investir sua energia apenas nisso. Se você chegou até aqui, significa que já sente a necessidade dessa mudança, e a boa notícia é que ela está ao seu alcance. Mas não pare aqui. No próximo vídeo, vamos aprofundar como transformar esse foco em estratégias práticas para multiplicar seus resultados em qualquer área da vida. Então, não se desconecte. Continue comigo, porque cada passo que você dá nessa jornada é um passo a mais em direção a uma vida de verdade, não uma ilusão. Agora é o momento. Escolha viver sem desperdiçar forças, tentando controlar o incontrolável.